Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do Peter Drucker. Quem acompanha os nossos canais aqui no Casime, no Casime B2B, já ouviu falar dele várias vezes. Porque a gente está sempre trazendo uma frase ou uma ideia desse cara genial que ajuda a gente a pensar. E hoje eu vou falar dos 5 hábitos de pensamento do gestor eficaz, que ele explicou aqui nesse livro, maravilhoso, super recomendo. Mas eu escolhi falar dele hoje porque eu tô tendo a honra, o prazer e a glória de participar de uma mentoria com o José Salib Neto e o Sandro Magaldi, os escritores de outro livro que eu amo, que é o Gestão do Amanhã. Esse daqui eu recomendo até para o post. Eu já fiz até um post recomendando esse livro, se você não viu, dá uma descida lá no nosso feed do Instagram para ver. O caso é que o José Salib, ele foi amigo íntimo do Peter Drucker, dá para imaginar? Já foi na casa dele, já viajou com ele, foi para um encontro missionário no Paraguai, enfim, várias aventuras. E na sexta passada ele deu uma aula pra gente sobre Peter Drucker. Gente, sério, só sendo eu mesmo para saber o quanto maravilhada eu fiquei com aquilo lá. O Salibão chorou contando as histórias, foi lindo, ainda tá dentro de mim isso. E aí eu me vi ali dividida entre aproveitar cada palavra do que ele dizia e me dar conta, do privilégio que é estar cara a cara virtual com esse monstro que eu admiro demais. Bom, e aí nessa aula eu percebi o quanto o José Salib tá presente em vários momentos importantes da minha vida, Vocês já ouviram falar do Steve Jobs dizendo que a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás? Cada acontecimento na nossa vida tem o poder de ser um ponto importante, mesmo que no momento não pareça. Mas aí no futuro, conectando esses pontos, você percebe que aquilo foi super importante para a construção do teu caminho, da tua evolução. É por isso que eu acho que é importante aprender. Qualquer coisa, gente, tudo vale a pena. Congresso, curso, um dia os pontos eles se conectam. Vocês já ouviram falar da HSM? Foi a primeira empresa de educação formal para empreendedores aqui no Brasil. Informal também, não sei. Lá não tinha. Lá em 2008, há mais de 10 anos atrás, eu gastei uma grana que eu não tinha para ir para São Paulo para participar de um congresso, porque o Philip Kotler, o pai do marketing, outros gigantes iam palestrar. E eu queria muito escutar o que eles tinham para falar. E esse congresso, ele mudou muito meu modo de ver as coisas e de pensar, mas eu ainda não tinha muita experiência, eu era muito novinha. Então eu absorvia uns 10%. Mas em cima desse 10% eu fui adicionando pontos e blocos e conhecimento, enfim. E era o José Salib que fazia a HSM, enfim. Faz, o dono. E só para acabar a história das conexões dos pontos, e entrar no Peter Drucker, que é o que importa, agora, no início do Casime, na verdade, uns 3 anos atrás, um amigo do pai da Bia, nossa sócia aqui no Casime, disse que o Cerqueira, um dos gigantes do marketing aqui no Brasil, que fez a Brahma e tal, podia dar 1 hora do tempo dele pra gente, para conversar sobre o Casime. E essa mini consultoria, que acabou durando umas 2 horas, cara, eu tenho eterna gratidão por esse momento. Esse encontro, ele foi um marco na nossa história e eu saí dessa reunião com ele me dando esse livro, esse mesmo, o Gestão do Amanhã, que é do José Salib e do Sandro Magaldi. E aí eu fui para casa e eu li numa sentada só, passei a tarde lendo. E pareceu coisa do outro mundo. Eu acho que foi a gotinha que faltava para eu entender tudo que eu tinha garimpado desse modo separado, assim, leio aqui, leio lá. E aí todos os livros que eu li, eles colocaram tudo em organização na minha mente, assim. Parece que eu tive um tipo de iluminação, um ponto de inflexão. Tudo fez sentido para mim. Então, gente, me aguarde que o meu mentor não é pouca coisa e nem eu. Então, eu vou colocar aqui na tela só para vocês verem os agradecimentos que ele recebeu dos meus coleguinhas que também têm o Salib como mentor. E vamos ao Peter Drucker, o pai da administração moderna e do meu coração empreendedor. Bom, meu coração retrô, porque é bom deixar claro que, infelizmente, o Peter Drucker, ele faleceu muito antes do mundo virar VUCA, Se você não sabe o que é esse termo, volta num post lá que eu já falei sobre isso. A gente fez até uma live, eu e a Maria Paula, sobre o mundo VUCA. Mas, enfim, o Peter Drucker, ele foi muito, muito importante porque ele deu as sementes para a gestão descentralizada, para a gente pensar na empresa como um organismo social, na qualidade de vida para todos da empresa, como condição de sucesso e 1000 outras contribuições importantíssimas, porque o cara trabalhava, viu? Tem muito livro bom dele para vários assuntos e vale muito a pena ler. Vamos aos 5 hábitos do pensamento do gestor eficaz.
O primeiro é o uso eficiente do tempo. A ideia mais importante é que a gente não pode planejar o nosso dia, planejar o nosso tempo pelas tarefas a serem feitas. Essas urgências, né? O que eu tenho para fazer hoje de mais urgente? E sim pelo aproveitamento estratégico do nosso tempo. Então a decisão principal é de como a gente vai usar o tempo e depois a gente encaixa essas tarefas de cada área da nossa vida, né, nessa decisão tomada no que a gente vai focar como distribuição das nossas 24 horas, né? Lembra das tarefas urgentes e importantes? Eu já falei bastante disso aqui. Quando a gente não determina como a gente vai usar o nosso tempo, ele é roubado da gente por outras pessoas e muita distração, né? E aí a gente pode passar o dia inteiro respondendo o WhatsApp, a gente pode passar no Instagram, fazendo coisas importantes, atendendo gente, telefone. Caímos nessa vala, né, de fazer somente as urgências, só rebatendo, né, as coisas que trazem pra gente. E aí a gente deixa de fazer as coisas para edificar nosso futuro, nossa empresa. O nosso tempo e o nosso dinheiro, eles são gastos sempre no limite. Se você ainda acha que tem tempo para concluir um projeto, ele vai ser feito no último minuto. Então a gente tem que determinar antes os nossos prazos, né, perfeitos, ao invés de rebater as demandas sem um planejamento. O segundo hábito de pensamento dos gestores eficazes é uma gestão baseada em resultados. Essa afirmação parece óbvia, mas a realidade é que a gente geralmente mede o nosso trabalho pelo esforço e pelo bom desempenho. Se a gente se esforçou bastante e acha que o resultado está excelente, a gente fica feliz. A gente chega a pensar que se o cliente não gosta é porque ele não entendeu a proposta ou não está preparado, né? E o Peter Drucker, ele vem trazendo um choque de realidade, mostrando que se você não pensar em uma forma de medir o impacto real do seu produto no cliente, né? O que você pensa que é um resultado é, na verdade, só a sua hipótese sobre o resultado. Entende? Eu amo essa parte. Eu acho isso muito moderno. A gente hoje está falando muito, né, em medir resultados e tal, e na verdade isso só agora, né? O Peter Drucker já morreu faz um tempinho. Isso me lembra também um professor que virou um grande amigo meu que eu conheci no Empretec, e ele tentando me explicar que a qualidade, né, era uma visão do cliente. E eu mantinha a minha opinião arrogante que a qualidade do meu produto era eu quem definia. E ele é super debochado e ele repetia assim: ah, entendi. Então você é a única cliente da sua empresa, né? Você fez ela todinha pra você. Aí você tá adorando o produto, mas é pra você que você tá fazendo. Aí ele falava: você não acha esquisito apostar uma empresa toda num cliente só? Né? E seguia fazendo essas perguntinhas ridículas que me fizeram entender de uma vez por todas que o resultado da minha empresa é uma informação que a gente tem que buscar. Né? O cliente que tem que dizer, porque a gente faz tudo para eles. A terceira habilidade dos gestores eficazes é focar nossas ações nas nossas forças e não nas fraquezas. Nessa terceira habilidade, eu acho que o mundo VUCA deu uma rasteira. Porque é claro que eu entendo o que ele quer dizer, né? Aqui no Casime eu faço o que eu sou melhor, a Bia, o André, a gente se divide pelas nossas forças. Mas no final das contas, nós duas, principalmente eu e Bia, a gente tem que saber muita coisa. Onde a gente não é forte, a gente nunca vai ser. Mas assim, o conhecimento geral é importante. Eu acho que o conhecimento tomou uma proporção no mundo de hoje que a gente não pode mais ficar limitado às nossas forças. Quem me dera, né? Eu acho que hoje a gente tem que administrar as nossas forças e fraquezas e complementar isso ou com novas habilidades, aprendizados mesmo, ou agrupando pessoas e discutindo com outras pessoas da equipe, enfim. Eu acho que a gente não pode mais nos dar ao luxo de sermos só especialistas, né? A gente vive num mundo que pede que a gente seja especialista generalista, né? E segue o baile da ambiguidade. Enquanto a gente sabe de tudo, não sabe de nada. Então, mas enfim, mas a gente tem que flertar com essas duas coisas, a força e a fraqueza. O quarto ensinamento do Peter Drucker, né, de como ser um gestor eficaz, é avaliar o que fazer primeiro. Se existe um segredo em eficácia, é a concentração. É o que diz o Peter Drucker, né? Das teorias dele, essa foi a que mais me ajudou, porque eu quero fazer muita coisa e tudo ao mesmo tempo. Então, junto com a gestão baseada em resultados, eu acho que ele plantou a semente de todas as novas metodologias ágeis, porque gestão baseada em dados é só um exemplo. Mas o fato é que a gente está se dando conta agora que o céu é o limite.
e que as nossas escolhas são tudo o que a gente tem para construir o nosso sucesso. A gente tem que ser melhor nesse momento da escolha. O uso do tempo, né, saber o que fazer primeiro, são as bases de qualquer gestão eficaz. Simples assim. Esses 5 hábitos, eles são totalmente interligados, você não percebe isso? Eu não consigo mais viver essa mania iluminista da separação tudo em gavetas, né? Eu gosto da separação porque ela tem um fim didático, né? Porque ela traz um entendimento encadeado. Mas eu gosto de perceber, por exemplo, esses 5 hábitos de pensamento, eles na verdade são só facetas de um mesmo modo de pensar, né? Que é mais orgânico, que é mais holístico. Bom, eu organizo as minhas escolhas do que fazer primeiro em 2 esferas diferentes. A primeira num sentido mais amplo, quando eu decido no que eu vou focar minha atenção por um ano, né, ou muito mais, quais são os meus objetivos de longo prazo, médio prazo. E quais os projetos que eu vou colocar em pauta, né, e qual ordem para chegar nesses objetivos maiores. E a outra esfera é a escolha de como vai ser o meu dia mesmo, as minhas 24 horas de hoje, terça, quarta. E aí eu uso a metodologia do urgente, do importante e do circunstancial, como eu mostrei para vocês já várias vezes aqui. Se você não viu, busca um post lá que isso é muito legal, ajuda a gente a organizar um dia muito intenso. E para fechar com chave de ouro, o Peter Drucker trouxe a 5ª habilidade para ser um gestor eficaz, que é a tomada de decisão. Ele trouxe a ideia de que decidir envolve risco. E por isso, se não existe uma ação deliberada e construída para melhorar o processo decisório, a gestão fica à deriva, porque decidir não costuma ser um fenômeno que acontece naturalmente. A gente tende a evitar ao máximo uma decisão. E os métodos que ele apontava podem até estar meio ultrapassados. Enfim, hoje a gente tem outras formas de enxergar, né, essa gestão. Mas dá para enxergar a sementinha de tudo que está aí. É lindo de ler. E hoje, né, tudo que a gente quer é a ajuda da tecnologia para melhorar os nossos processos decisórios. O que tem de mais moderno aí é geralmente baseado nessa questão dos algoritmos para decisão. Bom, esse assunto, gente, é enorme. Eu trouxe aqui basicamente uma faísca de Peter Drucker para vocês curtirem comigo, que eu tô apaixonada, né, por conta da aula de sexta-feira, e para a gente agradecer também sempre os grandes pensadores que trouxeram a gente até aqui, né? E pessoas como o José Salib Neto e o Sandro Magaldi, que seguem ajudando a gente a conectar os pontos e evoluir para sempre. Acho importante a gente sempre lembrar quem foi que contribuiu para a gente ser o que a gente é hoje, né? E lembrando que ver um post resumido de ideias não faz verão. Se você acha que você está fazendo a sua parte, vendo pílulas de Instagram aqui e ali, eu acredito que você esteja equivocado. Isso é amostra grátis, literalmente, né? Porque a gente tem que aprofundar. Essa é a diferença entre os que estudam mesmo e os que só fuçam. Vai ler os livros, né? E quem não curte ler não tem problema, eu sempre falo aqui, corre para os cursos online. Tem muito vídeo, inclusive meu curso, e é isso, tem que aprofundar. Um beijo enorme para vocês, boa semana. E quem não conhece o meu grupo lá no Telegram, procura no link da bio, porque eu coloco lá vários conteúdos que não entram aqui, nem no Instagram, nem no YouTube. Lá é uma outra proposta, uma comunicação mais direta, enfim, mais próxima. É isso, gente. Um beijo enorme e espero que tenha inspirado vocês.